Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Sempre que nós compartilhamos da palavra de Deus, seja na rádio, na TV, nas ruas, nas praças, ou no templo, ou na igreja, é um prazer, amados. É um prazer porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é regeneradora, transformadora. E alguns podem falar ou pensar nesse momento, mas pastor, como pode a palavra ser regeneradora e ser transformadora? É porque ela é viva. E se você a recebe, como um coração, como um solo fértil, para que ela possa germinar e produzir dentro de você, certamente você exercerá, deixará com que este fruto, que é a semente, a palavra de Deus, possa crescer dentro de nós. E quando nós aceitamos e não rejeitamos a palavra, ela que é viva e eficaz, ela faz morada em nós e nós vemos coisas tremendas e poderosas acontecerem. Por isso ela é poderosa, porque esta palavra é do Senhor. E talvez você ou algum de nós ainda questione, mas a palavra foi feita por homens, foi descrita por homens, foi estabelecida por homens, por determinação, por ordenança do próprio Deus, amados. Você precisa entender isso. Por isso, alguns estudiosos dizem que a palavra ou a Bíblia é para quem recebe Jesus como Salvador, reconhece Jesus como Salvador, porque se você não reconhece, se você renega Jesus, se você não aceita Jesus, como pode acreditar na palavra do Senhor? Não dá, amados. Por isso a palavra é para aqueles que temem e amam ao Senhor. Então alguns falam, então a Bíblia não serve para mim. Não, ela serve desde que você aceite. Porque se você não aceitar, é como um livro de autoajuda, como um livro de 7 passos para a sua alegria, ou 10 passos para a sua conquista, né? Como alguns temas têm. Então te dá um livro lá de 10 passos para a sua conquista. Se você não acreditar naquilo que está lendo, não tem fundamento ler. Não tem fundamento adquiri-lo. Agora, se você acredita, tem fundamento, porque você vai exercer o que o autor escreveu. Se você não acredita em Deus e não confia no Senhor da glória, não tem como absorver o que está na palavra. Não lhe dará entendimento, porque o seu coração renegou a palavra da verdade. Por isso, receba a palavra como uma instrução e um manual de vida, um manual que te dá esperança e te dá direção para que você não erre e certamente peque muito menos. A palavra de Deus que eu quero compartilhar, amados, está em 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do versículo 10 ao 12, somente dois versículos. Palavra de Deus, capítulo 29, do versículo 10 ao 12, diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Aleluia. Amados, nesse tempo, aqui em 1 Crônicas, Davi faz uma oração. Ele começa essa oração dizendo sobre as boas mãos do Senhor, sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que vivem isso, e ele está declarando a glória, a majestade, o poder, o domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre céus e terra, sobre a vida de Davi. Talvez alguns falem, mas Davi era pecador, Davi errou tanto. Sim, ele errou. O diferencial de Davi, como às vezes o meu e o teu não é que nós não entendemos, assumimos o erro e não nos arrependemos, como Davi fazia. Em toda a trajetória de Davi, quando havia um erro, ele era humilde mesmo na posição que ele estava, como rei de Israel, como o dominador, como aquele que tinha pleno domínio sobre Israel.
Então vinha um profeta a ele, que não tinha poder mais do que o rei. Porém, Davi acreditava nos profetas de Deus, confiava que eram homens que vinham trazer a verdade. E ele absorvia aquilo e exercia, se precisasse se arrepender, ele se prostrava diante de Deus. E todos os demais que viam o seu reinado sabiam que Davi era um homem que temente a Deus, um homem que amava o Senhor. Por isso, todas as vezes que ele clamava e todas as vezes que ele orava, ele falava para que o povo também se prostrasse e buscasse o Deus de Israel. Então, amados, quando Davi faz isso, após ter planejado, ter feito a planta do templo, e certamente seria para Salomão construir, e depois ele pede as ofertas de Davi, mostra as ofertas de Davi e dos seus príncipes, mostra que Davi ofertou muitas coisas porque entendia que tudo vinha de Deus, mostra que os seus príncipes também decidiram ofertar e várias outras pessoas de Israel decidiram ofertar, ofertaram ouro, prata, cobre, bronze, ferro, madeira, ofertaram pedras preciosas, ofertaram tantas coisas. E por isso Davi, a oração de Davi, de reconhecimento, Davi fala, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, ou seja, ele estava diante do domínio pleno que ele tinha do reinado de Israel. Perante toda a congregação, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Ou seja, Davi reconhecia Deus como soberano e como maior do que ele. Amados, o problema é que homens, quando estão com uma posse ou quando estão numa situação privilegiada, seja financeiramente ou seja sobre um emprego, seja sobre posse de um título, de um emprego, de um cargo, de uma hierarquia maior ou melhor, eles se condenam porque eles acham que eles não precisam de Deus. Acham que a inteligência, o que ele estudou, a técnica que ele usa, todo o entendimento na sua trajetória de vida faz com que ele seja o máximo, faz com que ele seja perfeito e excelente. Porque, amados, nós precisamos entender, como Davi entendeu, que a glória, o domínio sobre séculos dos séculos, de eternidade em eternidade, sobre céus e terra, era do Senhor. E Davi tinha Deus como o seu Senhor, soberano sobre o reinado dele, sobre Israel, sobre a vida dele e sobre a vida de todo o povo de Israel, todo o povo judeu. E isso Davi entendia e fazia com que aquelas pessoas, sobre o domínio dele, entendessem que a soberania do reinado de Davi era grande e poderosa porque o Deus soberano sobre a vida de Davi, sobre Israel, era maior e de dimensão e de poder infinito, que não cabia a um rei determinar ou fazer algo. Por isso, tudo vinha de Deus. E essa alegria de Davi, ao entender que todas as doações, que todas as coisas aconteceram para que todos os homens e todo o povo de Israel entendesse que Deus de Abraão, Isaque e Israel, o Deus soberano sobre céus e terra, era maior do que todos os pensamentos que Davi tinha. Era maior do que todos os títulos de pastoreio, de tocador de harpa, de levita, de guerreiro e de rei. Todos os seus títulos foram colocados de lado para que prevalecesse a soberania de Deus sobre Davi. Quando nós, como pessoas, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, entendemos isso, por mais que tenhamos títulos, seja um curso superior, uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, amados, que bom que você tenha e que bom que você estude, que bom que você busque conhecimento. Só que os seus títulos são um papel impresso daquilo que você estudou, daquilo que você se dedicou, daquilo que você se empenhou, daquilo que você buscou incansavelmente. Estão lá na parede. Eles valem
porque o homem dá valor a um título, a um impresso que diz que você completou os seus estudos e é um mestre ou é um doutor em determinado assunto. Por isso, amados, nós precisamos entender que quando esse título vale mais ou esta autoridade é maior do que Deus, eu estou vivendo em decadência espiritual. Porque quem te deu força, quem te deu esperança, quem te fortaleceu, quem te deu inteligência, discernimento e até sabedoria, se você teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, foi o próprio Deus. Por isso, amados, entenda, não somos nada sem Ele, não podemos nada sem Ele. A soberania de Deus é sobre céus e terra e o domínio pleno sobre todo homem, toda a terra. Agora, cabe a nós entendermos isso e decidirmos por Ele, porque Ele dá a liberdade, Ele é um Deus de graça e de misericórdia, Ele dá a liberdade a mim e a você, e a opção de escolha. Você entende que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é o teu Senhor, ou você não aceita Ele como o teu Senhor e soberano sobre todas as coisas. A decisão é somente tua. Agora, cabe a nós entendermos. Por que decidiria por não entender isso, por não querer isso? Porque as coisas do meu eu, do meu ego, da minha carne, falam mais alto. E eu interpreto que gastei tempo da minha vida, envelheci estudando, cresci trabalhando, tenho posses, tenho riquezas, tenho terras, tenho bens materiais, tenho muitas coisas, tenho viagens internacionais ainda a percorrer, porque tudo eu conquistei. Amados, chegará um tempo, se nós não reconhecermos que Deus está no controle, que na nossa velhice de nada disso valerá a pena, porque nós não entendemos que tudo veio de Deus. Por isso eu te convido a entender que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você adquiriu, todos os seus títulos, eles vieram certamente de Deus, porque Ele te proporcionou vida, paz, esperança e fé. Todos os que conquistam têm esperança, têm expectativa. Todos os que conquistam perseveram, se projetam, planejam, são estratégicos, são estudiosos, todos que perseveram. Por isso, amados, eu te convido a entender que esta perseverança, esta fé, esta força não vem de nós mesmos, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Que você e eu entendamos como Davi entendeu, que tudo vem dele e tudo é para ele, porque dele e por ele são todas as coisas. Amém, igreja? Que você receba essa palavra em nome de Jesus e seja cheio da presença desse Deus vivo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Quer você admita ou não, quer você aceite ou não, quer você acredite ou não, Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, o Senhor de todos os exércitos, o Deus poderoso em obras, em prodígios e maravilhas, para a glória do nome dEle, que Ele seja exaltado e glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.